Flávia, você é vaidosa? Eu acho que eu tenho ficado cada vez mais vaidosa. Pode falar que você é vaidosa, assim, Não, Flávia. sou vaidosa. Você fica preocupado com a alimentação, corpo, assim, cinturinha fina, essas coisas assim? Por que você está perguntando isso, Paulo? O que você está querendo dizer com isso? A gente já tá encanada já. Mas hoje a gente vai falar, Flávia, sobre algo que vai além da vaidade. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, que cada vez mais tem se falado aí na internet. Sim, e é algo bastante... Pode se tornar algo bastante grave também, se não bem olhado, se não bem cuidado. Que a gente vai falar sobre os transtornos alimentares, que era um tema que faz muito tempo que as pessoas estão pedindo, Paulo. Exato. E hoje, para esse tema tão importante, nós trouxemos uma pessoa que é fera no assunto, né, Flávia? Sim, doutora Natália Belzuzarri. É isso mesmo, né, Natália? O nome dela mesmo. É muito chique. A gente tá aqui há algum tempo num namoro, né, Natália? Para conseguir trazer a Natália para falar. Porque ela trabalha no Ambulim, no Instituto de Psiquiatria, lá da USP, no Ambulim, que é um ambulatório de transtornos alimentares. Então, ela tem muita experiência para falar para a gente sobre o transtorno alimentar. E seja bem-vinda, Natália. Obrigada. Queria que você se apresentasse aqui pra gente, para nós surtadamente. E para os surtadinhos de casa. Gente, então eu sou médica psiquiatra, tenho uma formação nessa especialização em transtornos alimentares, trabalho também com psiquiatria geral. Dentro dessa condição dos transtornos alimentares, eu procuro atender adultos, né? Mulheres, homens também, que têm algum transtorno alimentar. E eu hoje estou inserida dentro de um serviço de residência também, sou supervisora dos residentes, trabalho em hospital psiquiátrico. Então, hoje tenho alguns campos de atuação, assim, né? Mas um dos assuntos favoritos meus são os transtornos alimentares em si, que estatisticamente, às vezes a gente vê algumas estatísticas de que não é tão frequente assim, mas é um tema tão relevante na população, né? Quem nunca teve uma preocupação com o corpo, com o peso, com a estética, Exato. Ainda mais aqui no Brasil, onde o valor do corpo é muito voltado, assim, né, para uma estética emagrecida. Então, porque assim, às vezes as pessoas se confundem transtorno alimentar com alguma alteração mais normal, mais simples do dia a dia em relação à alimentação. Queria que você diferenciasse para a gente o que seria de fato um transtorno alimentar. Quando a gente considera que é um transtorno alimentar? Sim. Bom, a gente vai considerar sempre um transtorno alimentar quando a gente vai ter uma relação disfuncional a ponto de trazer alguma relação mais realmente complicada com a comida, né? Então, em contextos onde ocorre exageros muito grandes com o alimento, ou restrições, mudanças corporais de peso de uma maneira que compromete a saúde, de fato, né? Ou atos para compensar uma alimentação, ou seja, pessoas que fazem uso de medicações, métodos laxativos, né? Enfim, seriam comportamentos disfuncionais com a alimentação e com a manutenção do peso, né? Oscilações de peso. Então, são quadros bem complexos, assim, mas de um modo geral seria um comportamento muito disfuncional com a alimentação, né? Já, assim, pegando esse gancho, o que seria o sintoma compulsão alimentar com o transtorno de compulsão alimentar? Porque, para a gente diferenciar o risco. Perfeito. A gente vai considerar um transtorno compulsivo alimentar quando a gente tem esses sintomas de exagero ao comer com uma frequência mínima. Então, se ocorre isso de uma maneira muito pontual, pode ser que isso seja apenas um sintoma, um descontrole alimentar. Mas no caso da compulsão alimentar, precisa acontecer numa frequência mínima, né? Que seria pelo menos uma vez por semana por 3 meses. Isso seria o mínimo. E ter essa frequência é importante que ela seja seguida, né? Dentro desses 3 meses, senão a gente também pode estar encarando tudo como uma compulsão alimentar, né? Sendo que o transtorno precisa persistir, precisa durar. E aí a gente vai ter as gravidades. Se for, sei lá, 8 episódios por semana, aí já é uma compulsão moderada. 14 episódios por semana, né? Então a gente vai tendo as gravidades. Mas o mínimo seria esses 3 meses, tendo uma frequência pelo menos uma vez por semana. Sim. Indo para os nomes, né, dos transtornos, acho que foi muito falado quando veio
a série The Crown, que apareceu a princesa Diana, né, a Lady Di, porque ela sofria de bulimia. Olha, Ou pelo menos dizem, né? Anorexia também. Eu acho que era mais um comportamento anoréxico dela. Assim. Porque parecia, Não tô principalmente me recordando. principalmente na série, parecia ela no jantar dela, saía, ia no banheiro, colocava a mão na boca, Purgava. vomitava. Então, assim, quais são os tipos de transtornos? Assim, os 3 mais comuns, que são os mais falados também, entram aí anorexia nervosa, que pode ser do tipo purgativa ou restritiva. A gente vai ter a bulimia e vai ter a compulsão alimentar. E entre elas, a gente tem algumas intersecções de sintomas, né? E às vezes, a gente pode estar se deparando com um quadro que tem a cara e focinho de bulimia, mas na verdade é uma anorexia purgativa. Que tem um quadro muito semelhante, mas com algumas diferenciações, né? Por exemplo, na anorexia, sempre precisa existir o baixo peso. Sempre. É uma regra, né? Sim. E no caso da bulimia, já não é um critério, né? Só que no caso, por exemplo, de uma anorexia purgativa, a gente vai ter sintomas muito parecidos com a bulimia. Sim. Pode ter a compulsão alimentar, aí tem o método compensatório, só que a pessoa consegue sustentar um baixo peso. No caso de uma anorexia purgativa, né? Não existe só aquela anorexia que a mulher para de comer. Sim. Então, por isso que precisa muito de uma avaliação médica especializada, que pode ser que a gente esteja se confundindo, né, com esses sintomas. Aí, vira e mexe, às vezes acontece. Passa uma paciente que tem, assim, um quadro anoréxico e ela fala, eu tenho bulimia. Né? Às vezes modelos que falam, eu tenho bulimia. Mas, na verdade, é uma anoréxica purgativa. Uhum. Né? E os tratamentos, querendo ou não, as abordagens, né, são diferentes. E assim, Natália, são quadros que quando muitas vezes é muito grave, né? E Muito precisa de internação psiquiátrica, é muito difícil esse controle, é muito difícil o tratamento. Muitas vezes a gente acaba encaminhando mesmo para Ambulim, para algum centro especializado, porque às vezes o tratamento no consultório mesmo não é suficiente. Por que você acha que é tão grave esse quadro, esses quadros de transtornos alimentares? Olha, entre os transtornos alimentares, assim, se a gente fosse pensar nos de maior gravidade, seriam os da anorexia, né? Porque é uma rigidez tão grande, sabe? Então, a paciente está com baixo peso, ela está tendo alteração laboratorial, ela está passando mal. Mas, assim, essa ideia de manter um peso muito baixo é tão forte que a gente brinca, assim, que o transtorno domina a pessoa. É a voz do transtorno que manda ela parar de comer. Ela tá sofrendo, ela não consegue pensar em outra coisa, ela não tem amizades, ela não estuda mais, assim, a vida não tem esvaziada, força pra nada também, não tem força pra nada, tá passando mal. Só que a voz do transtorno domina a ponto de parecer que, assim, a pessoa está possuída, assim, sabe? Ela não consegue sair disso, e por isso que a internação, ela é tão imperativa, assim, ela é absolutamente necessária para uma recuperação conduzida por alguém, porque essa paciente não consegue conduzir esse retorno ao peso, assim. E as recaídas são muito frequentes, né? Muito. Pode ser considerado uma doença crônica? Com certeza. Ou tem pessoas que têm anorexia uma vez na vida, na adolescência, e depois, ao longo da vida, isso não acontece mais? Tem de tudo, mas o transtorno alimentar nunca vai embora, ele sempre está lá, ele está adormecido. Então, a gente brinca que o transtorno está atrás de uma porta trancada a 7 chaves. Só que se você tem um gatilho ambiental estressor, muitas vezes pode ser uma situação que não tem nada a ver com transtorno alimentar, mas volta a vontade de emagrecer, né? A necessidade de um baixíssimo peso. Então, vou dar um exemplo de uma situação. Digamos que uma mulher tem ali no início da vida adulta ou na adolescência um episódio de uma perda de peso importante, desenvolveu anorexia, diagnosticado, tratado, segue a vida, sei lá, casa, tem filhos, aí de repente esse relacionamento acaba. Isso é um fator estressor ambiental para que ela novamente tenha um evento. Então, as pacientes são muito suscetíveis a terem recaídas, né, dependendo. Então, assim, tem que estar muito bem tratada, estável. É recomendado que permaneça em terapia, né, que faça esse acompanhamento
regular com psiquiatra. A gente não tem uma alta, assim, né? É difícil. Sim. E como, assim, pra gente poder diferenciar até pra todo mundo poder entender. Se a gente falar em questões de comportamento, qual que é a diferença do comportamento da bulimia, da anorexia, da compulsão alimentar? Como que a gente pode diferenciar? Tem alguma maneira fácil, assim, pra gente... Acho que de uma maneira mais simples, né? Assim, estar tão apegada, assim, a critérios, né? O que diferencia esses transtornos entre si são alguns detalhes. Então, na anorexia, você sempre vai ver baixo peso. Sim. Ou um histórico de baixo peso. E distorção da imagem corporal também é muito forte, né? A pessoa, ela olha, mesmo assim, ela estando super, não é nem magra, né? Super magra, ela ainda continua se olhando e achando que ela está acima do peso. Se percebendo muito acima do peso. Sim. A gente percebe que isso na enfermaria da ECAL, né? Que a Roberta, ela conduz lá, a gente percebe que se agrava mais ainda a distorção quando o baixo peso está muito baixo, assim, né? Quando a pessoa está muito desnutrida. Isso fica muito forte. Aumenta a distorção dela ainda. Isso, mas namora com uma psicose, né? Com um delírio ali, né? Sim, é muito próximo. É que não dá pra aferir que é uma psicose, assim, porque não tem esse rompimento com a realidade, não tem a desorganização do pensamento, mas é muito parecido, né? E a distorção, ela piora com a desnutrição. E tanto que a gente não pode bater muito de frente com isso, assim, é renutrição e ponto, acabou, assim, não, tratamento para um episódio, assim, né, um estado complicado de anorexia, não tem outro caminho. Chega a passar sonda nasogástrica? Tem alguns casos que precisa. Tem alguns critérios, né, que aí depende de instituição, mas no caso lá do HC, quando não está evoluindo a nutrição via oral. E a pessoa só perde. E assim, como uma paciente dessa que está se achando muito acima do peso, vai conseguir aceitar uma sonda nasogástrica, ou nasoenteral? É difícil a aceitação. Às vezes precisa até sedar a pessoa. É uma situação super delicada, assim, né? Porque começa a implicar em algumas questões até meio jurídicas assim. Né? De direitos humanos, assim. E aí, no caso, depende muito da postura da equipe, né? Assim, isso, precisa fazer a sondagem. Normalmente, os pacientes acabam que aceitam, né? Depois de muita psicoeducação, conversa, e apoio da família, né? A família precisa apoiar, endossar. Porque é algo que corre um risco de vida iminente mesmo. Eu fico imaginando também a família ali junto, né? Ou observando isso, e às vezes se sentindo totalmente impotente na situação. Impotente. E às vezes, assim, uma família adoecida e negociando com o transtorno, sabe? Tentando encontrar um caminho do meio e, às vezes, reforçando, sabe? Sintomas ruins. E existe uma dinâmica familiar em cima do paciente anorético? Porque eu lembro que quando, uma época que eu tinha uma paciente anorética, eu fui estudar e falava muito de emaranhamento familiar, né? De uma família que, na verdade, um vive numa dependência patológica com o outro. E é como se a pessoa precisasse falar, a única coisa que eu tenho controle é do meu peso. Então, vira uma certa... Existe algum fundamento de psicodinâmico? Não com um critério, assim, né? Mas é bem frequente. E aí a gente não sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se a dinâmica já era complicada antes e ela se agrava, né? Com o desencorrer ali, desenvolvimento do quadro. Ou se aquilo é até um fator mantenedor, né, do próprio transtorno alimentar, assim, então a gente percebe, tanto que assim, dentro do contexto de internação, quando lá no HC, existe as terapias familiares, faz parte do tratamento, a família se envolver e aí ser analisada essa dinâmica familiar para minimamente ser organizada, porque muitas vezes se não é algo engatilhador, existe algum comportamento familiar que é mantenedor. E aí não adianta nada, né? Você renutrir, volta para casa, desnutre. Né? Ou uma dinâmica familiar que reforça, ou que é negligente, sabe? Então tem de tudo, assim, diversas situações. Sem contar quando a gente não tá falando de comorbidades, né?
Então, às vezes aparece comorbidades, com transtorno de personalidade, que já tem famílias caóticas, né? Quais são os transtornos de personalidade comuns, assim? Tem correlação com transtorno de personalidade borderline, o que vai agravando, né? E aí não tem uma regra, assim, border tem mais anorexia. Não, às vezes tem bulimia, às vezes tem compulsão alimentar. Porque aí entram outros fatores que corroboram com o transtorno. Por exemplo, na anorexia tem um componente genético importante. Você vê que tem a avó, tem a mãe que já teve em algum momento uma desnutrição, né? Às vezes não está nem correlacionado com uma questão estética, mas uma necessidade de controle de algo do corpo, né? Mas, assim, pensando nos dias de hoje em si, a gente sabe que existe essa correlação muito forte, assim, com a estética. Mas se for pensar em tempos muito antigos, os transtornos alimentares já existiam e não tinha tanto essa pressão estética como tem hoje, né? Sim. Isso até endossa, assim, estatisticamente não se alterou a porcentagem de anorexia ao longo do tempo. Ela está se mantendo. E não se tem uma diferença, por exemplo, no Brasil, onde a gente... não sei se existem estudos relacionados a isso também, onde o Brasil tem mais transtornos alimentares comparado a outros países, pelo fato da Vamos estética. falar da anorexia em si, que a gente está falando. Na anorexia, pelo que eu me recordo, assim, é mais estável ao longo do tempo e independe de regiões, assim. Então, não tem tanto uma correlação com valores, com cultura. Por isso que existem essas teorias, assim, né? E estudos em cima de ter um componente genético, né? Então, aparecem mais famílias que têm essa característica, em gêmeos, né? Então, entende-se que não é só uma questão de pressão estética. Não é qualquer um que vai desenvolver anorexia, entendeu? Sim. Tem que ter realmente uma predisposição para isso, junto com fatores ambientais. Então, é variado. E a anorexia em si, quais são os transtornos que têm mais comorbidade com a anorexia? Anorexia tem mais comorbidade com depressão, com transtorno de ansiedade... TOC, transtorno de personalidade. E, às vezes, uma coisa vai reforçando a outra, né? Então, é bem frequente, tudo meio que, às vezes, aparece ao mesmo tempo, né? Vou dar um exemplo de um caso que eu vi semana passada, na verdade. Um paciente, na adolescência, época que começou a se relacionar... teve um episódio que deprimiu, não estava conseguindo se relacionar, queria namorar, enfim, tinha poucas habilidades sociais também. Passou a sofrer um momento de bullying, tinha peso normal, né? Sofrendo bullying, que estava no sobrepeso, no contexto da escola. Ela já com um histórico familiar de transtorno alimentar, né? O pai dela com diabetes, precisando seguir muita dieta em casa, uma alimentação já restrita, uma preocupação com alimentos que causavam diabetes, sabe? Foi juntando tudo isso. E ela deprimiu, porque ela estava gostando de um menino, o menino deu um toco nela. E aí foi juntando todos esses fatores, ela falou assim, pronto, vou fazer uma dieta, porque aí eu vou emagrecer e vou ficar bonita, e aí ele vai me querer. Só que foi a partir daí que ela teve uma perda absurda de peso na adolescência. Se perdeu na anorexia. Se perdeu nisso. Se perdeu. E aí ela teve uma perda muito rápida. Ela fez uma pesquisa, né, na internet, que ela teria que parar de comer para conseguir perder peso. Isso sem grandes exercícios, assim. E foi fazendo restrição. Uma capacidade de restringir, assim, então, assim, se altera muito os sinais de fome e saciedade, né? Ela tem uma predisposição para isso, assim, não é qualquer um que consegue realmente alterar nesse nível, né? Sinais de fome e saciedade. Então, é bem por aí, assim, tem esses gatilhos ambientais. E assim, um dos gatilhos ambientais também é a profissão, né? Bailarinos, modelos, que também tem essa influência ambiental bem forte. Tem aí mais um componente, mais uma camada que corrobora. E de fato, assim, atletas, né, que precisam de um peso muito baixo, bailarinas, nossa, no balé é muito frequente. Sim. Medicina também, médicas. Médicos também? Medicina, nutricionistas, psicólogas também. Então tem
Não somente nessas profissões que exigem, né, do corpo, ou de uma estética, mas tem profissões também outras, né, como a medicina em si, que é outro fator de risco. Já que a gente está falando da anorexia, assim, em si, primeiro, como que seria o tratamento? Bom, peso, se estiver abaixo, a primeira conduta vai ser renutrição. Então, esse acompanhamento, para você ver como é complexo, assim, não tem como um psiquiatra acompanhar sozinho. Vai precisar de uma equipe multidisciplinar, uma nutricionista para avaliar do ponto de vista nutricional, para indicar uma orientação, né, mais minimamente assim do que essa pessoa precisa comer para ela recuperar peso, tem que ter acompanhamento psicológico, tem que ter terapia familiar muitas vezes, né? Então, no caso da anorexia em si, qualquer peso abaixo de um IMC de 18, já temos ali uma necessidade de renutrição. Só que, dependendo dessa desnutrição, é necessário uma intervenção de internação, por exemplo. Então, tá um IMC abaixo de 15. Muitas vezes o que você tem que indicar primeiro é a internação. Você não vai conseguir, ou vai ser muito difícil, de reorganizar isso, né? E quanto mais tempo de transtorno, mais difícil é. Então, aquelas pacientes muito cronificadas, nossa, passou com muito psiquiatra, tá muito tempo desnutrida, muitas vezes a conduta é internação. E quais medicações podem ajudar no sentido de um tratamento, uma continuidade no ambulatório, no consultório médico? Bom, não existe nenhuma medicação específica para anorexia, né? É o que a gente vai ter para as comorbidades, e aí o que se demonstra assim, ter mais segurança são os inibidores da recaptação de serotonina. Então, o que tem mais estudo acaba que é a fluoxetina, né? Mas a fluoxetina mesmo para anorexia? Assim, no caso, ela tem uma aprovação, né? Mas, nossa, cura o transtorno? Não, é muito complexo, existem necessidades diversas, assim, que não são atendidas pela fluoxetina, né? Mas como é muito frequente a comorbidade, existe muita ansiedade em comer, o antidepressivo costuma ajudar, mas não é uma regra absoluta, assim, né? Às vezes você tem que individualizar o tratamento, a fluoxetina já não adianta, você quer tentar outro inibidor da recaptação, tem que avaliar também o risco de distúrbio eletrolítico, né? Outras comorbidades. E aí, o que tem também um pouquinho mais de estudo, mas também, nossa, não é uma medicação super aprovada, é o olanzapina. Porque aumenta o apetite e é antipsicótica também, né? Isso. Ai, nossa, super aumenta o apetite. Não. Então, seria uma terapia adjuvante para melhorar um pouco essa flexibilização, diminuir a reatividade. Mas, nossa, aumenta o apetite. Muitas vezes elas podem até aumentar o apetite, mas elas seguram aqui na unha e às vezes ajuda talvez nesse lado mais pseudopsicótico, assim, né? Que a pessoa tá numa obsessividade que chega até a parecer uma alucinação. Sim. Quer dizer, um delírio, né? Sim. Não, perfeito, exato. E agora, não tem nada realmente muito transformador. Por isso que é tão difícil. É muito difícil. E assim, pro lado psicológico também, o psicólogo... Ele tem que estar especializado nisso. Tem que estar especializado. Ele tem que ter uma especialidade, ou tem que saber, porque é um mundo muito diferente, né? Digo assim... E complexo demais. É muito complexo. E cada paciente vai ter uma apresentação, né? Cada família tem uma apresentação. Então, assim... não existe um paciente típico, né? Assim, totalmente típico. Muitas vezes a gente vai ter alguns sintomas em comum, mas cada dinâmica familiar é de um jeito, cada paciente demanda de uma forma, né? Um psicoterapeuta, então às vezes começa de uma forma, vai evoluindo de outra. Exato. Bem complexo, assim. Vamos passar para bulimia, então? Vamos. E aí, o que o Paulo perguntou em relação ao comportamento. Aí você começou a falar pela anorexia, e aí... O comportamento bulímico, a gente vai ter também a necessidade, né, de ter os episódios de compulsão alimentar, só que precisa existir uma compensação. É uma compensação sendo purgativa, né, ou seja, vômitos ou laxantes, né, com uso de medicação, ou até uma atividade física excessiva, assim, que seja algo que notoriamente é disfuncional. Por exemplo, a pessoa passa, sei lá, vai na academia 2, 3 vezes por dia. Você percebe que, assim, ela paralisa a vida dela,
Ela para com os projetos que ela tem para ficar fazendo exercício. Em vez de fazer uma musculação, por exemplo, onde ela pode até ganhar mais massa, ela acaba ficando assim 3 horas na esteira. 3 horas na esteira. Casos assim, casos assim da pessoa ficar... Mas classicamente, assim, a bulimismo envolve o comportamento purgativo. De tomar laxante, provocar vômito. E assim, por que tava falando até para você de um caso que, assim, a paciente, ela fica estável com X medicação, mas, assim, qualquer estresse que ela venha passar, ela tem uma recaída feia da questão da bulimia. Tá. E assim, chega a engordar 8 quilos em 40 dias. Nossa. E, assim, só para de comer mesmo depois de vomitar muito. Nossa, ela deve ter uma compulsão super grave, né? Assim, pra ter o ganho de peso e necessitar purgar tanto. Como eu disse a você, lembra da historinha de que o transtorno alimentar está lá guardado às 7 chaves? Né? E dependendo do gatilho ambiental, do quanto essa pessoa, né, tá tratada em psicoterapia, com um psiquiatra... Aquele monstrinho, né, ele revive, ele volta e impõe, assim. E nesse caso, como foi um fator desencadeante externo, ambiental, acho que talvez o ideal seria essa pessoa passar 3 vezes na semana no psicólogo até controlar isso, né? Porque a medicação em si, de um modo geral, estava estabilizando ela. E a terapia nutricional para bulimia, para compulsão alimentar, ela também tem, assim, um papel muito importante. Porque muitas vezes essas pacientes, elas fazem restrição. E a restrição vira um prato cheio para compulsão, dependendo do quanto elas restringem. Vou parar de comer, sei lá, eu tive uma compulsão com pizza, né? Comi 30 pedaços de pizza à noite. Não vou tomar café da manhã, não vou tomar lanche, não vou almoçar, só vou comer de noite de novo. Aí ela chega muito voraz. Sim. Então, não é que exatamente essa restrição ela está causando diretamente, assim. O que eu quero dizer ela tá aumentando o risco dela de ficar voraz. Então, às vezes um exagero passa a ser uma baita de uma confusão, de uma compulsão, de fato, né? Então, tem várias coisas que envolvem. Tem paciente que tem compulsão sem necessariamente ter uma restrição. Tem paciente que passa a ter compulsão por conta de restrição. Tem que ser analisado isso, até para entender qual que vai ser a melhor abordagem. Então, enfim, tem diversos fatores assim que vão contribuindo, né? E tratamento para bulimia? Bom, o tratamento para bulimia é parecido com anorexia, no sentido de não ter uma medicação diretamente específica para isso. Ainda vai ser a terapia nutricional, né? Psicoterapia, se for necessário, terapia familiar também. Mas existem medicações que tratam comorbidades, que ajudam nessa relação com a comida, que tem mais evidência sertralina, que ajudaria nesses episódios de compulsão alimentar. Quais são as comorbidades mais comuns com a bulimia? Bom, com a bulimia também, da mesma forma, assim, a gente vai ter bastante transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, transtorno bipolar, que tem mais descontrole de impulsos, né? Tá. TDAH também. A bulimia também tem personalidade. A bulimia também pode ter um fator genético ou ela, ao contrário, é mais comportamental, ambiental, social, enfim? Isso é um pouco incerto, assim, mas como na anorexia, não, né? Não, realmente o comportamento influencia mais no caso da bulimia, né? Só que a gente tem algumas pacientes, assim, algumas gravidades que eu fico pensando, assim, não é possível, assim, tem que ter algum componentezinho genético, alguma coisa que... É muito grave. Que agrava mais. Sim. Por ser tão grave. Ou comorbidades que agravam muito o transtorno alimentar, porque acontece isso também, né? Às vezes uma paciente já é borderline, já tem muito descontrole de impulso, ela já hipercompensa as emoções com comida, né? Ela precisa hipercompensar de novo. Fica se autorregulando com comida, né? Esses jejuns aí que a galera faz na internet, a zóia na internet, dieta da lua, do sol, isso pode, né, esses excessos de informação mal orientados, ou até às vezes até algum profissional que não teve aquela
eu já tive casos, né, às vezes de um paciente que foi num nutricionista que não teve essa visão, e daí o próprio nutricionista falou assim, não, eu quero trincar, aí joga aquela dieta realmente para a pessoa trincar, e aí a pessoa descompensa mais ainda. Descompensa. Isso pode ser um fator realmente Com certeza. da pessoa entrar num... Com certeza, assim, vai depender um pouco de transtorno para transtorno, assim, né, mas com certeza corroborem, dependendo do momento, né, que essa pessoa tem essa informação, eu vou emagrecer com um jejum. Às vezes a gente está reforçando o transtorno alimentar, né, tá muito descompensada as compulsões, e ela tenta fazer um jejum para tentar ali equilibrar as calorias diárias, né, e ela não consegue parar, ela entra num looping de compulsão, muitas vezes por essa restrição, sabe? Sim. Tem que realmente tomar muito cuidado. Realmente agrava. E falando agora do comportamento, você já falou, mas assim, fala de novo, assim, de uma maneira mais, talvez resumida agora, do transtorno da compulsão alimentar. Qual que seria o comportamento? Talvez a gente tenha tratamentos um pouquinho mais específicos, né? Sim, de fato, né? Bom, na compulsão alimentar, a gente vai ter essa realmente sensação de descontrole, né? Existe um comportamento de comer uma quantidade maior do que você normalmente comeria, ou que indivíduos ali, pares seus, né, parecidos, comeriam. Tem outros comportamentos, assim, de uma necessidade de esconder o que está comendo, né? Tem vergonha, tem culpa, sentimentos de culpa que envolvem a compulsão também. Então, a gente tem essas características, só que sem a necessidade de compensar, purgando, né? Sim. Então, a pessoa tem os episódios de compulsão, se sente muito mal com isso, mas ela para ali. A própria culpa já é o seu próprio... Mas não provoca vômito, não quer compensar aquilo de alguma maneira. Acho que é a via emocional, né? A via emocional, Isso. E a pessoa, às vezes, ela não percebe, assim, não percebe no sentido assim, às vezes ela começa a comer, e quando ela viu, ela... Caramba... chega a ser desse... Sim, acontece, né, muitas vezes o paciente não se perceber só no fim, quando já tá passando mal, tá com o estômago muito cheio. Isso é uma outra queixa, um outro sinal, né, da compulsão. E como você falou, isso é recorrente, né? Precisa ter uma frequência. Não adianta ser um momento, um episódio só, porque as pessoas, elas começam, entre aspas, a banalizar a compulsão alimentar, o transtorno em si. Sim. Tudo vira compulsão, tanto que a gente fala que as pessoas muitas vezes têm compulsões que são subjetivas, ela tem uma impressão que ela está exagerando, mas isso não caracteriza o transtorno. Sim. Aí tem que tomar cuidado, senão a gente começa a medicar. A compulsão alimentar, ela não é por um alimento específico, ou pode ser também, ou não, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela come qualquer coisa. Depende, varia, né? Tem pacientes que têm uma predileção maior a alimentos hiperpalatáveis, que você já percebe que ela busca sensações, mas também já vi compulsão com frango cru, assim, que não é uma coisa gostosa, assim, o arroz, o arroz tá frio, gelado, e a pessoa tá comendo. E se sente mal por isso. Tipo, eu não queria comer dessa forma, sabe? E, Natália, e os tipos de comer? Comer emocional, comer... Isso é muito legal. Aí, essa parte dos tipos de comer, né, a gente não seria um diagnóstico oficial, mas é um ponto de discussão que vem sendo levantado, assim, né? Até para escolha de tratamento. Para escolha de tratamento. Então, a gente vai ter o comer compulsivo em si, né? Comer emocional, comer hedônico, comer social... Então, existem várias maneiras. Isso não necessariamente é algo patológico, tá? Mas, assim, eu acho que a gente tem que... O propósito de você analisar o comportamento com a alimentação é para você entender em que momento que isso é um transtorno ou não. Então, por exemplo, a gente vai numa pizzaria e vamos juntos conversar. Isso é um momento de comer social. Tem gente que só come assim. Só come quando está num momento social. Não se alimenta em casa, aí restringe em casa. Só come se estiver numa reunião, sabe? Não tem planejamento de refeições. Em relação à questão da saúde mental, tem uma relação com o transtorno de compulsão alimentar com algum tipo de comer? Por exemplo, tem mais relação com o comer emocional?
Ou com comer hedônico? Tem. Perfeito, é exatamente isso mesmo. Tem mais relação com esse tipo de comer emocional. Ou seja, aí normalmente tem alguma comorbidade associada, né? Você vê que... Com uma ansiedade ou com uma depressão. Ou um transtorno de personalidade que pelo se impulso. Uhum. Que tem descontrole de impulsos, transtorno bipolar, né? Instabilidade emocional. Exato. Que aí vira meio que sintomas, né? A gente também tem essa associação com comer hedônico, uma necessidade de sentir prazer também, como uma maneira de se regular. É mais esses dois tipos mesmo, assim, que eu tô me recordando agora. E em relação a tratamento, que aí a gente fala de tratamentos um pouquinho mais específicos. Assim, perfeito. Né? Bom, primeiro lugar que é indispensável sempre vai ser terapia nutricional e psicoterapia, tá? Isso para casos mais leves. Moderados a graves, aí a gente já vai ter indicação de medicação, que aí é a lisdexanfetamina. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é um tiro no pé essa medicação, né? Piorando outros sintomas de ansiedade. Aí, muitas vezes o paciente não se adapta. Tem outros sintomas autonômicos mesmo, né? Começa a ter taquicardia, enfim, aí não consegue adaptar. Aí, essa seria a melhor indicação, né? A primeira escolha é lisdexanfetamina, que é o nome comercial, o referência é o Venvance. O Venvance, sim. E assim, os análogos de GLP-1, eles entram aí como uma possibilidade? Não entram. O que entra como uma opção off-label seria a associação da naltrexona com a bupropiona, que é o nome comercial Contrave, né? Não tem aprovação para compulsão alimentar, mas tem estudos que vêm mostrando que tem um controle maior do comportamento alimentar nessas pacientes compulsivos, né? Que tem compulsão alimentar. Não está aprovado, mas seria uma opção terapêutica, tá? Ainda assim, antes disso, vai entrar o antidepressivo também, né? Como, por exemplo, a própria sertralina, inibidor da recaptação de serotonina, o topiramato também, tá? Mas assim, tem que avaliar cada detalhe desse paciente. Por isso que, assim, olhar para a comorbidade é muito importante. Imagina você colocar um antidepressivo ou uma lisdexanfetamina para um paciente bipolar que tem compulsão alimentar. Ou com transtorno de ansiedade. Ou com transtorno de ansiedade. Você está colocando lenha na fogueira, às vezes você está piorando. Sim, e é muito comum ter comorbidade. Né? É quase impossível uma pessoa ter um transtorno isolado de alimentar, né? Comorbidade é a regra. E aí é esse o perigo, assim, né? De, sei lá, às vezes você passa um profissional meio desavisado, o paciente só te fala do sintoma de alimentar, né? Do transtorno alimentar, não conta o resto, você também não investiga. Ele só joga um remédio lá e... aí aquela consulta de 15 minutos, assim, tá bom, toma um Venvance aqui. Eu fui num simpósio uma vez específico sobre transtorno de compulsão alimentar. E foram convidados psiquiatras e endocrinologistas. E os palestrantes eram psiquiatras e endocrinologistas. Deu briga? Não, eu sei assim, que eu fiz amizade com as endocrinologistas de lá, elas saíram assim, eu não vou tratar mais transtorno de compulsão alimentar. É muito complexo esse negócio. Esse negócio é para psiquiatra mesmo. É muito complexo mesmo. Eles saíram com uma consciência assim, e a gente saiu também com uma consciência de estar trabalhando tudo em conjunto, sabe? Não, exato, assim, eu acho que esse é o forte movimento, né, que eu acho que os endócrinos mais avisados, eles se preocupam nesse sentido dos transtornos mentais. Você está lidando com um quadro de obesidade, cavuca, porque você vai achar. Exato. Vai achar não é só algo hormonal, né? Algo que vai além. Não, e no caso da obesidade em si, né, ela caminha junto, a irmã gêmea da depressão. Sim. Então, a gente tem até que tomar cuidado. Que tipo de depressão é essa? Depressão unipolar, depressão bipolar, né? Mas existe essa correlação muito forte. E Natália, o que seria uma alimentação saudável? Olha, o que seria uma alimentação saudável? Essa pergunta é de milhões, hein? Olha, assim, pensando em prevenção, né, de transtornos alimentares, a gente tem que pensar em fazer todas as refeições, né? Então, a restrição é um perigo.
seja para bulimia, para compulsão alimentar. Mas e as dietas anorexia? de jejum intermitente que tem sido tão falado? É um fator de risco. Mas é um fator de risco para quem tem transtorno, quem tem predisposição a transtorno alimentar. Tá? Não para todos. Só que né? assim, exato. Só que se a gente joga isso para uma população geral, Exato. eu acho que você amplifica o risco. Assim, Potencializa. Né? Potencializa. Eu vejo dessa forma, né? Acho que qualquer coisa que é ligada à saúde, acho que você tem que procurar um profissional para te orientar e para analisar, né? Não dá para você mas fazer até porque a às olhos, né? Mas é aquilo, vamos supor, tá na moda agora, tem gente que recomenda muito recomendação o jejum médica, às intermitente. vezes, né? Só que vamos supor que vai numa nutricionista e ela não conhece os transtornos Sim, psiquiátricos exato. alimentares. E aí coloca um jejum intermitente ali para um paciente que tem predisposição à anorexia ou à compulsão alimentar. Que vai descompensar tudo, igual a Natália está Exato. falando. Então, assim, corre um risco, tem que saber muito para indicar qualquer Quem é, dieta, né? Não, e pasmem, assim, tem casos que eu nunca pensei que eu ia ver, mas que acaba que aparece no ECAL, no Ambulim, no HC, porque lá é um centro de referência, aparece casos graves, né? E esses tempos apareceu uma paciente pós-bariátrica que desenvolveu anorexia de mais velha. Assim, né? Ela sempre teve um peso acima, né, do ideal, desenvolvendo sobrepeso, obesidade, tinha critério para fazer a bariátrica, fez a bariátrica, só que aí começou a restrição com bariátrica, né? Chegando ao ponto, assim, de sair de 160 quilos para 40. Uau! Uma coisa absurda, assim, né? Eu imagino que não deve ser tão difícil, né? Porque às vezes uma pessoa que teve esse corpo, né, vamos supor, com obesidade mórbida, ou assim, alguém muito obesa, talvez fique fixada nesse medo ou nesse corpo antigo. Não deve ser muito difícil, né? Porque aí a gente e ainda tem com essa possibilidade de emagrecer fácil, mais rápido. Que a gente vai ter o componente perceptual do corpo, né? Que precisa também ser trabalhado. Então, assim, às vezes o próprio paciente obeso, ele tem distorção também. Sim. Uma distorção para menos, assim, né? Aí faz o tratamento, emagrece, continua perdendo. Aí, normalmente, esses tipos de pacientes, eles abandonam o acompanhamento endocrinológico, com cirurgião, com nutricionista, e continua perdendo peso. Resolve tomar o controle de tudo aquilo, sozinho. Não, e tem realmente uma sensação de bem-estar com esse controle, né? E só piorando a distorção. Então, normalmente, esses pacientes não se reconhecem. Não conseguem perceber o corpo realmente. Já tá bem magro, né? Ai, Natália, passou o tempo. Você viu como foi rápido? Nossa, muito rápido, gente. Ficou alguma coisa para trás? Alguma pergunta? Desculpa. Alguma pergunta? Ela já tá aqui, já. Alguma pergunta que a gente acabou não perguntando e que você acha que seria bastante relevante estar comentando aqui? Eu acho que a gente conseguiu fazer um geral, assim, né? De todos os transtornos, e a gente conseguiu falar bem. Se, de repente, me vier à cabeça, a gente marca outro horário. E aí vocês podem continuar fazendo pergunta que depois a doutora Natália vai responder também por aqui. Exato. E a gente também não pode esquecer de falar do nosso patrocinador, o Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Lá, agora você, como eu sempre falo, você não precisa ir no shopping somente para fazer compras, somente para comer. Você pode também cuidar da sua saúde, assim como a doutora Flávia faz. Pelo contrário, você vai no médico e aí, em segundo plano, você vai fazer compras, entendeu? A Flávia melhorou o merchan aqui. Os coelhos numa cajadada só, sim, né? Exato. Sim. E eu realmente frequento alguns médicos lá e são maravilhosos e recomendo que todo mundo vá no Espaço Saúde, Vale Sul Shopping, que são médicos de excelência mesmo. Maravilhosos. Tá bom? Doutora, tem algum contato, assim, o Instagram, que o pessoal pode saber mais do seu trabalho, entrar em contato? Tenho o Instagram, né? Que seria @doutora Natália Belsuzarri. Tá? Vocês podem pesquisar meu sobrenome difícil aí. Não temos muitas pessoas vai estar escrito aqui, ó. Vocês vão ver. Copia aí, porque é difícil mesmo. É Belsuzarri, né? De onde vem? Meus pais são peruanos. Ah, que legal. Eles não são daqui. E aí, esse sobrenome é por parte de mãe, né? Sim. E aí, assim, eu suspeito, tá? Porque eu nunca fui atrás.
Mas eu suspeito até pela aparência assim, dos meus familiares que ali a gente tem uma descendência árabe, sabe? Sim. Então não é um sobrenome nem típico lá, sabe? E meu contato é doutora Flávia Sano no Instagram. E o meu @psipaulo_siqueira. Também não esqueçam de curtir aqui o @surtadamente podcast, tanto no Instagram, tanto no TikTok. E também aqui, de se inscrever, apertar o sininho, curtir e mandar esse episódio para alguém que está precisando. Doutora, obrigado, viu? Obrigada, foi maravilhoso. Muito obrigada, foi muito bom. Acho que é um assunto muito complexo, que precisa realmente de um episódio com um especialista, assim, para esclarecer e falar de uma maneira tão didática como você fez. Muito obrigada, viu? Obrigado, Que foi bom, muito bom, gente, muito obrigada. esclarecedor. Isso aí, gente. Então, até amanhã não, ó. Eu já tô querendo amanhã. Semana que vem. Até semana que vem, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.